Graças. Boa noite a todos e a todas. Esse trabalho é resultado de meu doutorado em difusão do conhecimento, onde estaremos discutindo aqui hoje, apresentando o resumo dos resultados dessa presente tese, impulsionando a inovação através da educação empreendedora, uma análise do Centro de Empreendedorismo e Inovação. A unidade de estudo, ela se coloca na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. De fato, ao iniciar esse doutoramento, a gente começou a entender que a educação é uma questão política, social e econômica. Então, não tem como não falar de empreendedorismo e inovação num país que está em constante desenvolvimento e em busca de empregabilidade dos nossos alunos para o protagonismo. Então, a unidade SEI é um centro de empreendedorismo e inovação dentro de uma universidade privada na cidade de Salvador, Brasil. É uma iniciativa que o grupo educacional teve em atrair e reter alunos. Essa foi a perspectiva inicial, que depois, no foco do estudo do marco temporal de 2019 até 2023, identificamos de forma clara que não seria apenas um centro de onde atrai e retém, pelo contrário, é um centro de empreendedorismo e inovação onde o aluno ele não sai empregado, ele se torna empreendedor. O aluno que tem um protagonismo social. Foi pesquisado cerca de 76,4% que os alunos que estavam envolvidos nessa universidade eram de baixa renda. Então, a gente sabe a realidade do nosso país em que existe o empreendedorismo de necessidade. A gente começou a entender que existe uma possibilidade muito clara de a gente mudar esse cenário dentro da educação. A educação é resultado de tudo. É a partir da educação que a gente consegue. Então, o SEI foi objeto de análise, que a gente chama SEI, que é Centro de Empreendedorismo e Inovação, onde a gente estudou, metodologicamente falando, com observação participante sistemática, dentro da metodologia. Analisamos, sim, através de todo o conteúdo, a pesquisa documental, para que a gente pudesse mapear o que haveria por trás de um centro de empreendedorismo que iniciou com 14 alunos e, de repente, impactou mais de 8.600 alunos. Então, foi um número exponencial de um crescimento ao longo do marco temporal que chamou a atenção a mim, enquanto coordenadora desse centro de empreendedorismo e inovação. Hoje eu não atuo mais lá, hoje estou no governo, estou atuando no governo de Pernambuco, na área de inovação, e me chamou a atenção esses números pelo crescimento tão exponencial. A partir daí, a metodologia foi guiada por alguns autores chaves, obviamente trazendo o olhar de Freire, do protagonismo, da liberdade, né? Morin, da complexidade, Dante Galef, que é um filósofo que transita na área da área do protagonismo, da liberdade, do pensar, e a partir daí transitamos dentro do olhar epistemológico, dentro dos principais marcos teóricos, a partir da metodologia para chegar ao alcance do modus operandi. O que faz o SEI ser tamanha referência no Brasil em relação a empreender e desenvolver e mudar a realidade dos nossos alunos? Esses alunos que saíram de locais altamente perigosos, vulneráveis, e a gente transformou a vida de muita gente. Então, o Centro de Empreendedorismo, as questões de pesquisas se transitaram o quê? Qual é o papel? Como o desenvolvimento do SEI traz a mudança na dinâmica da universidade? Quais são as práticas empreendedoras que, de fato, fazem real sucesso e sentido na vida daqueles estudantes? Estudantes esses de nível superior de cursos de engenharia, odontologia, áreas completamente multidisciplinares, interação avançada. O que faz o Centro de Empreendedorismo e Inovação ter tamanho impacto em relação à adesão de nossos alunos e essa interação, como é que ela é realizada? A partir daí, mapeamos também a complexidade, esses conhecimentos, porque o aluno ele aplicava desde os seus conhecimentos de biomedicina em startups.
O aluno ele abria uma startup e conseguia trazer dentro do seu conhecimento soluções empreendedoras, soluções sociais. Então, a partir daí, tivemos alunos que todos expandiram na área de agronegócios, na área de fintechs. Então, assim, tivemos um resultado transversalmente de grande impacto na realidade social e econômica na região que se encontra o Centro de Empreendedorismo e Inovação. Montamos, a partir dos estudos, a infraestrutura desse pensamento. Então, a partir de tudo que era feito dentro do Centro de Empreendedorismo, onde os alunos se integravam dentro daquele espaço, um espaço físico destinado a isso, onde havia a extensão. Então, havia treinamentos, práticas, gamificações, onde os alunos e os professores utilizavam aquele espaço, um espaço de liberdade, um espaço completamente maker. Então, a gente viu que existe aí uma estrutura que a gente chama de estrutura multidisciplinaridade, cooperação e desempenho. Para que eu observe o SEI como unidade de sentido para o meu aluno, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter um espaço destinado para tal. Eu preciso entender que o mundo ele é transdisciplinar, ele não é interdisciplinar, ele se torna trans. Então, eu preciso entender que operações são essas. Como é que o aluno ele tem o pertencimento naquela universidade e a formação dele histórica, social, como Freire sempre abarcou. O desempenho. Qual é a dimensão central que a gente vai mapear o desempenho desse aluno? É pela IGC do curso? É pela formação dele? É o perfil do egresso? Então, a gente começou a avaliar que esses seriam os indicadores basilares para que a gente começasse a produzir isso em escala, implantar centro de empreendedorismo e outras universidades. Por fim, o item muito importante que é a cooperação. A gente entende que nossos alunos, enquanto seres pensantes complexos, sem ser objeto coisificado, eles trabalham em prol da solidariedade, da cooperação, da cocriação. Então, qual é o mecanismo que potencializa essa cooperação? A partir daí, a gente começou a enxergar que dentro da educação tradicional cabe sim uma visão empreendedora, uma visão que traga a gestão, independente da área que o aluno vai atuar, que ele tenha poder, habilidade de liderança, uma comunicação assertiva, engajar-se por causas sociais, por causas que tenham formação e interesse social. Formação, desenvolvimento profissional. Então, o SEI ele começou a ser um centro que começou a ser um guarda-chuva, começou a abarcar diversas práticas. A partir daí, melhoria contínua. Então, o Centro de Empreendedorismo e Inovação, ele buscava professor do direito, professor da engenharia, e a partir daí gamificava as aulas. Então, o SEI não era só para o aluno, o SEI começou a ser para o professor também. Então, um espaço de saberes compartilhados. E não obstante, precisamos avaliar, porque sem avaliação a gente não tem resultado. E a gente entendeu que os alunos que foram submetidos, atendidos pelo SEI, tiveram a melhoria de 89,3% em suas avaliações formais. Isso foi crescente. Então, chama a atenção que o aluno ele precisa entender que ele precisa ter prazer ao aprender, a aprender. Que a educação empreendedora, não necessariamente ele tenha que empreender, mas ele tem que empreender sua vida, a sua trajetória profissional. Então, para promover a promoção do empreendedorismo, a gente precisa ter alguns indicadores chaves de desempenho. Abordagem para a aprendizagem, eu preciso ter um espaço que seja co-criativo, eu preciso experienciar práticas, atividades criativas, eu preciso também fazer uso da tecnologia. Mesmo aquele aluno que não tenha conexão na sua residência, ele precisa ter espaço para que ele faça uso, que ele esteja conectado, para poder desenvolvê-lo. A partir daí, a gente sabe que precisa também de políticas públicas para essa comunidade. Editais, movimentação de ecossistemas, ferramentas utilizadas. E a gente sabe muito bem que para aprender, ele precisa entender cada forma, conteúdo e necessidade de. Então, não adianta a gente ter um modelo classista de educação se o aluno não vê unidade de sentido. E aí, por fim, eu tenho a prática empreendedora que traz influência
que é o ambiente fértil na cadeia produtiva do aluno, na sua trajetória formal, tem uma potência, porque a partir do momento que ele dialoga com os alunos, num espaço que é só dele, ele ganha não só eficiência, mas ele ganha eficácia dentro dos processos, e a partir daí ele tem uma formação sólida. Então, a gente precisa, sim, investir. O estudo traz claramente que a educação ela precisa ser transdisciplinar, colaborativa, monitoramento do desempenho, uma estrutura, um ambiente fértil para isso. Queria agradecer a todos os envolvidos nessa pesquisa, onde ela foi, inclusive a universidade acabou sendo subsidiária da ONU, pela experiência que o SEI proporcionou, não apenas aos alunos, mas à comunidade do entorno, à comunidade geral, essa valiosa aprendizagem. Agradecer, mais uma vez, a minha orientadora, Maria Raidalva, Joselma, Kennedy, Mauricélia, Hubert e todos os outros que contribuíram de forma direta e indireta. Muitas graças.